gravar para os outros alunos que não vão conseguir assistir a aula ao vivo. Já coloquei para gravar. Vocês já estão conseguindo ver aí o slide? Sim, tá. Já dá para ver. Certo, que bom. Ó, eu vou pedir para que vocês desliguem o microfone, para que não fique dando interferência, para que vocês consigam escutar direitinho. E qualquer coisa, qualquer problema, se não estiver entendendo, ou se não estiver escutando, aí vocês abrem o microfone e falam, tá ok? Certo. Bom, pessoal, na última aula que a gente teve, presencial, foi sobre os protozoários. E foi o terceiro capítulo, agora a gente vai começar o quarto capítulo, que é sobre os fungos. E a gente vai falar um pouquinho sobre as características, a produção de alimentos, que é utilizando com fungos também, utilizado fungos para essa produção de alimentos, medicamentos e alucinógenos também, que são produzidos com alguns tipos de fungos. Começando a aula da gente, a parte da biologia que estuda os fungos é a micologia. Micologia é a ciência que estuda os fungos. E as características desse reino, se alguém também quiser acompanhar pelo livro, é a partir da página 51. As características do reino fúngico, eles são seres unicelulares ou multicelulares. Lembrando que os seres que são multicelulares, eles não têm tecidos verdadeiros. São amontoados de células e cada célula vai ter uma função específica. Eles são aclorofilados, ou seja, eles não possuem clorofila, ele não tem essa pigmentação verde para poder realizar a fotossíntese. Eles são eucariontes, que vocês lembram que são eucariontes, né? Toda aula eu gosto de falar isso com vocês, que são os seres que têm a célula organizada com o núcleo individualizado. A parede celular dele é rico em quitina, isso quer dizer que ela tem uma resistência a mais. Quitinas são polissacarídeos, ou seja, carboidratos. Eles são formados por monossacarídeos, que nada mais é do que açúcar. Ele tem reserva de nitrogênio e o pH ideal para que ele consiga se desenvolver os fungos é entre 4 e 7. Em relação às características ainda dos fungos, eles são heterótrofos, ou seja, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Eles nutrem-se a partir da absorção, ou seja, nesse processo dele de se nutrir, ele libera uma enzima em determinadas substâncias que vai fazer esse processo de digestão extracelular e ele só vai absorver os alimentos, ou seja, os nutrientes necessários. E ele age no processo de decomposição de matéria orgânica, ou seja, restos de animais, restos de plantas. Ele vai chegar ali nesse resto de animais ou resto de plantas, libera a enzima, essa enzima faz um processo digestivo fora dele, extracelular, e a partir desse momento que faz esse processo de digestão, ele vai e absorve esses nutrientes necessários para o seu crescimento e desenvolvimento. A temperatura ideal para o crescimento dos fungos, a ótima é entre 25 e 30 graus Celsius, a mínima para que ele consiga se desenvolver é 10 graus Celsius, e a máxima para que ele consiga se desenvolver é 40 graus. Em relação ao oxigênio, eles são aeróbios, e a grande maioria deles depende da presença de oxigênio para poder sobreviver e se desenvolver. Temos também os que são aeróbios facultativos, ou seja, são aqueles que eles tanto podem sobreviver na ausência de oxigênio, como na presença de oxigênio. Esses aí são os responsáveis por fermentação, que vocês vão ver mais na frente, que ele é usado na produção de queijos, de algumas bebidas também. Temos os anaeróbios obrigatórios, ou seja, esses aí, eles só conseguem sobreviver na ausência de oxigênio. Seguindo aqui, nós temos as estruturas dos fungos. Os fungos que são unicelulares, eles são chamados de leveduras. Temos aqui o formato dele, imagem microscópica. Temos também os fungos multicelulares, são esses daqui, onde as células deles são longas. Essas células são chamadas de hifas. Aí nós temos as células conocíticas, que são as células que elas não têm uma divisão. Ela tem o citoplasma dele todo, vamos dizer, aqui livre, dentro dessa célula, e ela tem só a presença de um núcleo. Essa outra aqui que vocês estão vendo, a chamada septada, são células onde elas têm essa divisãozinha, essas listrinhas aqui. E nessas listrinhas, essas células, ela pode ter mais do que um núcleo. E o citoplasma dele pode passar de uma partezinha para outra, através de uma abertura que ela tem mais ou menos no centro do septo. O septo é essa listazinha que tem aqui dividindo essa célula,
e ela pode ter mais do que um núcleo. Na coanócitas, não. Coanocíticas, ela só tem apenas um núcleo. Nas septadas, não, elas podem ter mais do que um núcleo. E a junção ou o conjunto de ínfas é o que forma o micélio, que está aqui, esse emaranhado de filamentos aqui, que são células, como eu falei para vocês. Os multicelulares, eles são amontoados de células, eles não têm o tecido verdadeiro, são várias células juntas ali, onde cada uma tem uma função específica. Então, conjuntos de ínfa formam o micélio. Seguindo aqui a apresentação, a gente tem aqui onde vivem os fungos. Os fungos, eles podem ser encontrados na água doce e salgada, no solo, em matéria orgânica em decomposição, que é onde ele vai se nutrir aí. Ele pode estar também parasitando plantas, animais, ou até nós humanos. Ele também pode ser encontrado em associações com algas, que são chamados links. Isso aqui vocês viram no microscópio. Os alunos que participaram da aula experimental, biologia experimental, nos galinhos que a gente pegou de árvore, dava para ver a presença de links, quando a gente colocou lá, para que vocês conseguissem visualizar e aprendessem a manusear o microscópio. E esse outro aqui, as micorrizas, são associações de fungos com as raízes de plantas. Então, a associação de fungos com algas forma os links, e a associação de plantas, de fungos com as plantas, eles vão se associar nas raízes das plantas, e eles formam as micorrizas. Seguindo aqui, nós vamos ter a classificação dos fungos. No livro de vocês, se alguém estiver acompanhando pelo livro, vocês vão ver que no início tem as características gerais dos fungos, e depois tem falando sobre a classificação dos fungos. Ele está bem resumido, só a parte de características, de como eles são formados, se eles são eucariontes, o processo de ser unicelulares, pluricelulares, e depois tem a classificação dos fungos, que os fungos eles são classificados em zigomicetos, deuteromicetos, ascomicetos e basidiomicetos. São essas 4 categorias de classificação dos fungos. E agora a gente vai falar um pouquinho detalhado de cada um deles. Em relação aos zigomicetos, eles são fungos terrestres, ele tem a parede quitinosa, que eu falei para vocês, que essa parte de quitinosa são os polissacarídeos que vão dar resistência à parede celular deles. Se eles estiverem isolados, eles são microscópicos. E em conjuntos, eles podem assumir uma formação macroscópica, ou seja, quando eles estão sozinhos, eles são microscópicos, a gente só consegue observar ele, só consegue visualizar ele através de um microscópio. Agora, quando tem a junção, ou quando eles estão vivendo em conjunto, aí a gente pode visualizar eles a olho nu. Aí é chamado, eles assumem a formação macroscópica. Eles alimentam de matéria orgânica morta, como eu falei lá no início, eles são decompositores. Eles se nutrem de uma forma extracelular, ou seja, eles fazem o processo de digestão extracelular e depois é que ele absorve essa matéria orgânica que foi digerida de uma forma externa. E eles se alimentam de matéria orgânica morta, como eu falei, resto de animais e de plantas. São, em sua maioria, saprófitos. Em relação a ser saprófitos, é isso, de se alimentar de matéria orgânica morta. Alguns poucos são patogênicos que vocês lembram que eu disse que são os causadores de doença, que em nossa relação eles vão causar alguns tipos de micose. E os micélios geralmente são cenocíticos. O micélio geralmente cenocítico, vocês lembram que eu falei que eram os 2 tipos de células lá, as ínfas, elas poderiam ser cenocíticas ou septadas. Cenocíticas são aquelas onde o citoplasma está lá, né, com a presença do núcleo, ele não tem uma divisão, ele não tem um septo separando esse citoplasma ali dentro dessa célula. Então, os micélios geralmente são cenocíticos, eles não têm uma divisãozinha dentro da célula, um septo que separe esse citoplasma lá. Aqui a gente tem alguns tipos de zigomicetos, que eles podem atacar o pão, tomate, morango, eles são chamados de bolô negro, e tanto pode atacar pão como frutas. Aqui tem alguns exemplos, que eles são bem fininhos mesmo, as estruturas. Como eu falei, quando eles estão apenas sozinhos, apenas em um, é mais difícil de você visualizar. Aqui, como tem vários, principalmente aqui na tomate e no pão, a presença é enorme de fungos, aqui dá para a gente observar ele a olho nu. Mas quando ele está apenas no processo de desenvolvimento, no início, a gente não consegue ver ele a olho nu.
Apenas quando tem uma associação, ou seja, um conjunto de fungos, que a gente começa a observar eles a olho nu. Os ascomicetos, eles são terrestres, mas existem os marinhos associados com as algas, que vão formar os links, formam ínfulas septadas. No outro, vocês viram, os zigomicetos, as células deles eram cenocíticas, ou seja, eles não tinham o septo separando. Já nos ascomicetos, as ínfulas deles são septadas, são chamados de arcos, nos quais estão os esporos. Os esporos, eles são responsáveis no processo de reprodução dele, onde ele vai liberar esses esporos, que vai se fixar ao solo e vai gerar um novo fungo. Vocês vão ver mais para frente também esse processo de reprodução. As leveduras são unicelulares, ou seja, leveduras já é um tipo de fungos dos ascomicetos, que elas são chamadas de leveduras, que vocês viram logo no início também a imagem, que ela é unicelular. São grandes decompositores, ou seja, a grande maioria dos fungos, todos realizam esse processo de decomposição. E eles são usados na indústria de alimentícias, através dos fermentos, na indústria de pão, bolos, bebidas alcoólicas e combustíveis, como álcool também. E vocês também vão ver mais para frente esse processo, onde eles são usados e a variedade de produtos que eles podem gerar. Aqui temos os ascomicetos de importância econômica, que é na produção de antibiótico, o penicilina motunca, que ele é usado na produção de penicilina, que é um antibiótico que ele é usado no combate a algumas bactérias, que podem nos causar algum mal e algumas infecções. Temos aqui também os fungos que são de interesse médico também, que é o Candida albicans, a candidíase oral, ele também é um fungo que ataca nós seres humanos, causando essas manchas aqui na garganta, no céu da boca. Temos também o que é usado também como controle biológico. Esse aqui também são tudo ascomicetos. Tanto esse fungo que vai causar a candidíase oral, como o fungo que vai usar também no controle de pragas biológicas, também há tipos de fungo ascomicetos, como o que foi usado também na produção da penicilina. Temos também os ascomicetos, que é de importância econômica, que é usado na produção de alimentos. Temos os que são usados na produção de queijo, que é a penicilina Roquefort, por isso que o queijo tem esse nome, né, de Roquefort. Penicilina Comebet, também na produção de queijo. E esse tubo, que são trufas, isso aqui é um tipo de fungo. Trufas é um tipo de fungo. Esse é o mais caro que tem. 1 quilo desse tipo de fungo, ele é usado na culinária, na mais alta culinária, e 1 quilo desse tipo de fungo, ele chega a valer $15 mil. Só para quem é potência mesmo se alimentar comendo um fungo desse, e ele é subterrâneo. Temos também os ascomicetos de importância econômica aqui na produção de bebidas. Refrigerantes ácidos cítricos, os aspergilles niges. Temos também os que são usados nas bebidas, como vinhos e cerveja. Nesse daqui são os Saccharomyces cerevisiae, que é a produção de cervejas, de pão e de álcool. São as leveduras, que são unicelulares. Esses são usados no processo de fermentação, tanto na produção de cervejas como de vinhos. E na produção de refrigerantes, os aspergillos niges, também ascomicetos. Temos também aqui os que são decompositores de matérias orgânicas, eles são usados na decomposição de florestas, ou seja, são fungos que estão ali que fazem esse processo de decomposição de matéria orgânica morta, alguma árvore que morreu ali, algum resto de animal, então ele faz esse processo como se fosse de limpeza da natureza, ele vai fazer a decomposição, vai se alimentar dos nutrientes que são necessários a ele, e o resto da matéria orgânica vai servir como nutrientes para esse solo. As micotoxinas, temos os aspergillos, que são usados como em cereais, eles atacam cereais. Temos os aspergillos parasíticos, que podem causar câncer de fígado. Aqui alguns tipos de fungos, que tanto ele pode trazer algum mal. Por isso que tem aqui a importância econômica. Quando ele ataca os cereais, com plantação de soja, ele vai ter um dano econômico. Quando a gente fala em importância econômica aqui, o que vai causar câncer, então eu vou ter uma produção de tanto de medicamento que vai requerer,
por isso que ele está gerando aí uma importância econômica, como ele vai afetar também a população. Em relação aqui os basidiomicetos, esses aqui são os que são mais visíveis e os que são mais comuns. Eles são cosmopolitas, ou seja, eles são encontrados em grande variedade do mundo. Cosmopolita, ele quer dizer que ele pode se desenvolver em locais variados, ou seja, em regiões variadas, em países diferentes, pode ter a presença desses tipos de fungos. Eles podem ser encontrados nas formas de micélios ou de leveduras, ou seja, eles podem ser unicelulares, como podem ser multicelulares. Eles formam infoseptadas, chamadas de bacídios e esporos. Esses bacídios e esporos, eles são responsáveis pelo processo de desenvolvimento dele, da reprodução. A parede celular dele, constituída também por quitina, vocês podem observar que todos têm a parede celular dele constituída por quitina, que é o que vai dar uma resistência a essa parede celular. Eles são mutualistas, formam micorrizas e links, são aqueles que vivem de forma associadas, os links associados com algas e as micorrizas, que são os fungos que são associados com raízes de plantas. Vivem em ambientes terrestres, pode ocorrer em ambientes aquáticos também, são sapróbios. Sapróbios são aqueles que são decompositores, ou seja, se alimentam de matéria orgânica morta. Eles podem estar parasitando animais, algas, vegetais e outros tipos de fungos também. Aqui a gente tem alguns tipos de basidiomicetos, os tipos de cogumelos, são agáricos, esses aqui são comestíveis, usados na culinária. Temos aqueles que têm a presença de vitamina B, também comestíveis. Temos os que são usados na área medicinal, são as formas que são mais visíveis em forma de cogumelos. E a gente tem também os fitopatogênicos, esses aqui eles atacam plantações de café, que levam também a uma perda econômica muito grande. A partir do momento que ele ataca essa plantação, ele pode destruir, decimar essa plantação toda. A partir do momento que aparece uma ferrugem, esse tipo de fungo na plantação, eles já fazem o corte dele e já queimam, para tentar salvar a plantação, porque ele tem uma grande facilidade de disseminação entre as plantações. Os basidiomicetos aqui, em relação à importância econômica, a gente tem os venenosos, a gente tem os fungos de interesse médico, o criptocose, ele causa problemas respiratórios, ele causa infecção no pulmão, pode levar até a morte se não for tratado. O Cryptococcus neoformes, esse aqui ele ataca mais a meninge, a parte cerebral também, e se não for tratado também pode levar à morte, ele vai causar um inchaço e tudo mais nas regiões cerebrais. E os decompositores de madeira, temos o amilosterium e temos aqui os alucinógenos, que eles são usados como antidepressivos. Aí, dependendo da quantidade que você tome desses antidepressivos, ele pode causar alucinações, que é o Psilocybis mexicano. Esse aqui, ele é usado na produção de alguns medicamentos antidepressivos. Em relação aos deuteromicetos, eles são fungos imperfeitos. Por que são chamados de fungos imperfeitos? Fungos imperfeitos são os fungos que até hoje eles só conseguiram observar o seu desenvolvimento ou o seu processo de reprodução assexuado. Eles não conseguiram ainda, os pesquisadores ainda não conseguiram chegar à forma de reprodução dele sexuada. Eles só conseguiram observar o processo de reprodução dele assexuado. Por isso que eles são chamados de fungos imperfeitos. Ainda não se sabe se eles conseguem fazer essa reprodução de forma sexuada. Apenas a sexuada foi a forma que conseguiram até hoje observar nesses tipos de fungos, os deuteromicetos. Eles são cosmopolitas, ou seja, conseguem se desenvolver em países diferentes, em regiões diferentes. Eles podem ser unicelulares, que são o caso das leveduras, e a grande maioria são multicelulares, como as ínfias ramificadas e septadas. Vivem em ambiente terrestre, podendo ocorrer em ambiente aquático, como as águas continentais e marinhas também, em águas salgadas também, águas doces também, eles podem aparecer, tipos de espécies de deuteromicetos. A atividade decompositora no solo é importante nos processos de reciclagem e de nutrientes e fertilização, como eu falei. Eles pegam aquela matéria orgânica, a matéria orgânica morta, tanto pode ser planta ou animais, liberam a enzima nesse material, faz esse processo de digestão todo fora dele, a digestão é toda extracelular,
absorvem o que é necessário para o seu processo de nutrição, e o restante ele serve como fertilizante, ele serve como adubo para aquela área onde estava essa presença de nutrientes ali, essa presença de resto de plantas e de animais. Ele não apresenta reprodução sexuada, como eu falei, por isso que eles são chamados de fungos imperfeitos, e eles são sapóbrios, ou seja, se alimentam de resto de matéria orgânica de seres vivos. São parasitas de animais, de algas, de vegetais e de outros fungos, como outras espécies também de fungos. Aqui a gente tem a imagem do processo de reprodução deles. Primeiro aqui, o processo de reprodução assexuada deles é por fragmentação de micélios, ou seja, os micélios é o conjunto de ínfas, como eu falei para vocês, o conjunto de ínfas, daquelas células lá que elas poderiam ser septadas ou senocíticas, o conjunto de ínfas forma o micélio. E uma fragmentação, um pedacinho desse aqui, ao cair no solo ou na água, o ambiente em que ele está inserido, ele vai gerar um novo fungo, vai gerar um novo seio. Tanto pode ser por fragmentação, como pode ser por brotamento. A célula aqui, ela vai se dividir, formando outra, onde vai gerar um novo tipo de fungo. Ou brotamento, ou fisão, é a mesma coisa. Quando ela se divide, formando um novo seio. E a produção de conídeos. Produção de conídeos são os esporos. Esses pontinhos aqui, essas bolinhas azulzinhas que vocês conseguem visualizar, esses aqui são os conídeos, são como se fossem os esporos, que eles são liberados, a maioria é o vento que faz esse processo de levar ele, e esse conídeo, ao chegar em um solo, ou em uma região que tem ali material orgânico suficiente para que ele consiga se desenvolver, esse esporo caiu ali, tem matéria orgânica necessária que ele consiga se desenvolver, ele vai gerar um novo tipo de fungo. Temos também aqui o processo de reprodução dos fungos, aqui em relação à forma assexuada e à forma sexuada. Em relação à forma assexuada, os esporóforos de origem assexuados são os codinióforos, que são dos deuteromicetos, e os zigomicetos. Os dois tipos de fungos que fazem essa reprodução assexuada são os deuteromicetos e os zigomicetos. Os deuteromicetos através dos conídeos, ou codinióferos, e os zigomicetos através dos esporangióferos, ou seja, dos esporos. E em relação à reprodução sexuada, onde vai ter um compartilhamento aí de, vamos dizer, de esporos entre eles, onde o vento ou a ação de alguns insetos vai levar o esporo de um fungo para o outro fungo, para que ocorra essa troca de material genético entre eles, vai ser os ascomicetos, os basidiomicetos e os ascomicetos. São os três tipos de fungos onde a reprodução deles é sexuada através dos esporos. Aqui a gente tem os conidióferos, a imagem aqui bem maior, que são os esporos que eu falei para vocês, que eles são liberados e formam novos seres. A gente tem os dos ascas-omicetos, são as ascas livres, que eles são chamados de corpo de frutificação. Esse processo aqui, essa haste todinha, quando a gente vê um cogumelo, aquela estrutura dele todo para fora da terra, ali é chamado de corpo de frutificação. E aqui a gente tem os esporangióferos. Isso aqui é o seu corpo de frutificação, é o que é responsável pelo processo de reprodução dele. Os esporangióferos, ascos livres, os ascomicetos e os agora o nome não sai, não, cadionóferos, que são os responsáveis pelo processo de reprodução dos deuteromicetos. Passando aqui para o próximo, a gente tem... Professora, que hora começa a química? Daqui a pouquinho. Terminou essa, a gente já vai para a de química. A reprodução dos fungos. A gente tem aqui só mostrando de uma forma maior o esporângio, as bolinhas aqui dentro dele, os esporangiórios, que são responsáveis pela formação de novos fungos, que é só uma imagem aumentada, para mostrar a vocês toda a estrutura dele. Aqui também, dos deuteromicetos, que são os conídeos, só mostrando de uma forma
maior para vocês verem a visualização em microscópio, como é a estrutura. Aí, em relação às formas do sexuado, aqui as estruturas dos ascomicetos, dos basidiomicetos e dos esgomicetos, a estrutura que é usada nesse processo de reprodução deles. E aqui as outras aplicações do fungo, como a gente já falou anteriormente, só relembrando um pouquinho, que ele é usado quando ele diz destruição de produtos de madeira, postes, estradas de ferro, navios, casas, tecidos, lentes, discos, e podem atuar no controle biológico de pragas, são os fungos que eles são utilizados nesse processo de decomposição de algumas matérias aí. E ele pode fazer esse processo de destruição não só de madeira, como de postes, estradas de ferros, navios, casas, tecidos, lentes, discos, e podem atuar no controle biológico, ou seja, tem alguns tipos de fungos que ele pode atacar esses determinados materiais que eles vão causar destruição. Na produção de alimentos, como eu falei, na produção de queijo, salsicha, pão, cervejas e bebidas e etc. Em biodegradação, ele também pode ser utilizado no controle do derramamento de petróleo, quando ocorre aqueles vazamentos de petróleo em alto mar, pode ser usado alguns tipos de fungos para contenção desse óleo. Na biotecnologia, que ele vai ser usado na produção de alguns tipos de medicamento. E os produtos de valor industrial, a gente tem o álcool, o ergosterol, que ele é um tipo de colesterol, a cortisona, enzimas, ácidos orgânicos, vitamina B, que vocês viram um tipo de cogumelo também, que ele tinha a presença de vitamina B, que ela era usada na parte comestíveis, reguladores de crescimento de plantas e sufocantes. E uma curiosidade, a gente já está finalizando aqui a parte de biologia, curiosidade sobre os fungos, existe aproximadamente 50 espécies de fungos carnívoros, que eles se alimentam de pequenos insetos, na maioria das vezes eles se alimentam dos anelídeos, não, de anelídeos não, de nematóides, já estou confundindo, se alimentam dos nematóides, que são os tipos de vermes. Então, a maioria dos fungos carnívoros, eles se alimentam de alguns tipos de vermes, que são os nematóides. E só mais uma curiosidade para vocês aqui, a maior criatura do planeta é um fungo. Para que vocês não sabiam, ele foi descoberto em 1996, nos Estados Unidos, e ele ocupa 880 hectares, o equivalente a 1.220 campos de futebol. A estrutura dele maior, ele fica subterrâneo, que são os ínfas, aquela região como se fosse parecido com as raízes dele, e é o maior criatura do planeta, ele é um fungo. E ele se encontra nos Estados Unidos, ocupando 1.220 campos de futebol. E ele consegue crescer por dia de 70 centímetros a 1,20 m. Isso aí por dia. Ele cresce de 70 centímetros a 1,20 m por ano. Já estou confundindo por dia, não, por ano. Mas tem algumas espécies de fungo que ele consegue crescer por dias, em determinadas 24 horas, até 1 metro. Mas não é o caso desse aqui. Esse aqui, como estou falando aqui, ele cresce de 70 centímetros a 1,20 m por ano. E aqui é só um resuminho básico sobre tudo que a gente falou na aula de biologia. Que a gente tem a morfologia, como eu falei para vocês no início, que eles são eucariontes, não possuem organização de tecidos, são unicelulares ou pluricelulares. Aí tem aqui em relação às ínfas, em relação ao micélio, que é o conjunto de ínfas. Então, essa última slide aqui que eu coloquei para vocês é só um resuminho de tudo que a gente viu ao decorrer da aula de biologia. Bom, pessoal, em relação à atividade, eu não vou colocar a atividade do livro especificamente para vocês, depois eu vou passar a atividade para vocês, vou enviar a atividade para vocês, Daniel vai passar a atividade. Coloquei um exercício bem menor do que o do livro, mas vocês podem usar o livro também para responder a atividade. Eu vou interromper aqui o slide para a gente passar para o outro, para a aula de química. E qualquer dúvida, qualquer coisa também, se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar também ou mandar mensagem para mim depois. Vou interromper, mas vocês continuem nesse link, não precisa sair. Eu vou colocar a apresentação de química nesse link mesmo, não vou enviar um novo link para a aula de química, não. A gente vai continuar nesse mesmo link. Só vou parar a aula de biologia e a gente começa a aula de química.
Só um momentinho, pessoal.